Atenção pessoal, esse vídeo aqui usa algumas teorias de base, beleza? Não é 100% confirmado e caso vocês tiverem alguma coisa, né, pra acrescentar ou me corrigir, pode fazer à vontade aí nos comentários, beleza? Sem briga. Mas enfim, bora pro vídeo. FNAF, né? Five Nights at Freddy's, uma franquia em que todo mundo tenta colocar as peças no lugar para desvendar a sua grandíssima história enigmática. Porém, o que muita gente tem dificuldade de entender é a linha do tempo em que se passa essa grande história, tipo, em que ano ocorrem os acontecimentos citados em cada jogo. E no vídeo de hoje eu irei fazer um resumão para vocês não ficarem perdidos, né? Já que o próximo lançamento de Five Nights at Freddy's é o The Secret of Mimic, e esse jogo se passará, né, será o primeiro jogo na ordem cronológica, e eu irei resumir pra vocês pra não ficarem perdidos, beleza? Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sino, compartilha pros seus amigos fãs de FNAF, que hoje nós vamos fazer um resumão pra ninguém mais ficar perdido, beleza? E pra ficar o mais entendível possível ainda, eu irei dividir o vídeo em tópicos, beleza? Pra vocês entenderem muito bem o que eu vou explicar, pra ficar mais entendível. Mas enfim, bora lá para a linha do tempo de Five Nights at Freddy's da sua grandíssima história. Tudo se inicia na década de 70, o ponto mais antigo de Five Nights at Freddy's. Década essa que confirma o surgimento do Mimic, né, o endoesqueleto sem pernas e que o engenheiro Edwin Murray cria para o seu filho, né, para poder brincar com o seu filho enquanto ele fica ocupado nas suas tarefas. E em certo ponto da história, o filho do criador do Mimic, né, o David, ele infelizmente é atropelado por uma van, né, um carro, e ele é finalizado, né, enquanto o Mimic, ele viu tudo e começou a imitar o menino sendo finalizado pelo carro, deixando o pai do menino, Edwin Murray, completamente pistola e começou a atacar toda a sua raiva no Mimic, né, quebrando parte do seu rosto e passando toda a sua dor, sofrimento e ódio em forma de agonia pro Mimic. E então, depois desse acontecimento fatídico, o Edwin é obrigado a fugir do local, né, se mudar, e ele simplesmente é dado como desaparecido. E é então que entra os eventos de Secret of Mimic, jogo esse em que a Fazbear Entertainment vai mandar um funcionário dela recolher toda a tecnologia do Edwin, já que era considerado uma tecnologia bem avançada, e muitos teorizam que o nosso protagonista desse jogo pode ser o William ou até mesmo o Henry, né, já que tem muitos animatrônicos parecidos com os Phantimes e os Toys, basicamente, dando a entender que a tecnologia do Edwin foi servida de inspiração para esses dois, né, provavelmente um dos dois, basicamente. E ainda na década de 70, nós provavelmente temos a criação da Fazbear Family Diner, né, o restaurante da Family Diner, do William e do Henry juntos, que tem os animatrônicos Fredbear e Spring Bonnie, né? A criação provavelmente foi ali no final dos anos 70. E eu queria deixar aqui uma menção honrosa para Fall Fest, né? Um evento famoso na cidade de Utah, que se passa, né, ali no universo de FNAF, né, na cidade de Utah. A Fall Fest, né, provavelmente foi criada ali nos anos 70, mas eles só começaram a usar os animatrônicos da Fazbear, parceria com a Fazbear, ali nos anos 80, mais ou menos. Mas, né, a criação do evento provavelmente foi nos anos 70. Os anos 80 é a década que mais acontece coisa importante na linha do tempo de FNAF, então se segurem na cadeira que eu vou listar um por um, vambora! O primeiro acontecimento sendo a morte da Charlotte Emily, a filha do Henry, né, o melhor amigo do Ian Afton. Certo dia, ela tava presa do lado de fora da Family Diner enquanto várias crianças zoavam dela, né, até que em certo momento, né, quando ela tava do lado de fora, William a pega, a sequestra e leva para um beco escuro, a finalizando brutalmente. Mas o que ninguém esperava é que a Puppet estava vigiando ela. A Puppet sai da pizzaria e segue o corpo da Charlotte, né, o paradeiro de seu corpo. Então, antes de estragar pela chuva, né, ela abraça o corpo da Charlotte, assim a alma da criança possuindo a Puppet. A primeira possessão espírita, pelo menos. E então, avançando no tempo, nós chegamos em Five Nights at Freddy's 4. Vamos lá, em FNAF 4 a gente joga na pele de criança chorona, né, o protagonista do FNAF 4. E, bom, muita gente teoriza que o nome da criança seja Ivan, David, Evan, mas aí, o que vocês acham? Eu vou chamá-la de criança chorona pra todo mundo entender, beleza? O plot do jogo é que a criança chorona é atormentada pelos Nightmare animatrônicos durante as noites e durante os dias é atormentado pelo seu próprio irmão mais velho, Michael Afton. Michael fica o dia todo atormentando seu irmãozinho com uma máscara
de Foxy, né? Pois o menino tem medo dos animatrônicos e seu maior medo sendo Fredbear. Porém, para tentar acalmá-lo, a criança chorando tem uma pelúcia de Fredbear que fala com ele constantemente, né? Essa é muito estranho, uma pelúcia falar com uma criança. Mas tem uma teoria muito interessante que só veremos lá na frente. Mas enfim, no dia do aniversário do menino, seu irmão Michael Afton, junto dos amigos dele, tentam fazer uma trollada épica. Eles vão pegar a criança chorando e colocar pertinho do animatrônico que a criança tem medo. Justamente o Fredbear. Só que em uma brincadeira estúpida, eles decidem colocar a criança dentro da boca do animatrônico. Assim a boca do bicho travando completamente e fechando o menino ali dentro. E então finalizando de forma brutal. Michael se arrepende profundamente disso e sempre irá se culpar pela morte do seu próprio irmão mais novo, por uma brincadeira besta. Enquanto ao paradeiro da criança chorona, muita gente diz, jura de pé junto, que ele está no Golden Freddy. O que vocês acham? Comenta aí. Mas enfim, avançando um pouquinho no tempo, provavelmente no mesmo ano, em 83, nós também temos a morte da Elizabeth Afton, né? A irmãzinha mais nova da criança chorona e do Michael Afton. Ela sempre foi fã de uma animatrônica específica que seu pai criou, né? A Circus Baby, e ela sempre queria chegar perto da animatrônica, porém o pai nunca deixava. Mas por um descuido, um dia ela decide chegar perto da Baby, e então, infelizmente, ela é agarrada brutalmente pela animatrônica, com seu corpo ficando dentro do animatrônico e posteriormente sua alma a possuindo. Agora, avançando no tempo, especificamente para 1985, nós temos um acontecimento que é um dos mais importantes da franquia de Five Nights at Freddy's, o MCI. Aqui que conhecemos a natureza sádica do William Afton, pai das 3 crianças que eu acabei de citar anteriormente do FNAF 4. Não satisfeito em finalizar a filha do próprio melhor amigo um tempo atrás, ele simplesmente catou umas 5 crianças aleatórias e as finalizou de forma brutal e colocou todos seus corpos dentro dos animatrônicos da época, né, da Family Diner, que era o quinteto Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e Fredbear, ou Golden Freddy. Há boatos também de que teve uma 6ª criança envolvida, né, nesse crime horrendo, porém não sabemos qual animatrônico ela possui ou se ele está apenas vagando por aí pela pizzaria. Esse acontecimento ficou conhecido como Missing Children Incident, ou MCI, né, abreviado, que significa o incidente das crianças desaparecidas, pois elas nunca foram encontradas na época. E isso repercutiu tanto na mídia que a pizzaria foi simplesmente fechada, né, ela faliu, fecharam a pizzaria. Depois desse crime horrendo, avançando no tempo especificamente para 1987, a pizzaria é reinaugurada com uma cara nova e com um estabelecimento novo. Descartaram completamente os animatrônicos da Fazbear Family Diner, né, que tá os corpos das crianças, para agora uma linha nova de animatrônicos, chamada de Toy Animatrônicos, ou Animatrônicos Brinquedos, que são basicamente inspirados na versão brinquedo dos animatrônicos de 85 e etc. Os toys, eles têm uma tecnologia completamente avançada, em que eles conseguem reconhecer pessoas através, né, de reconhecimento facial, basicamente provavelmente inspirado, né, na tecnologia do Edmund Murray dos anos 70. Porém, uma coisa que a gente tem que se salientar aqui, por os animatrônicos antigos com os corpos das crianças e as almas delas ali, o lugar ficou infestado de agonia, né? Que é basicamente uma matéria em que um espírito vingativo passa por aí e acaba contaminando o local, dando vida, deixando assombrado e etc. E isso provavelmente deixou a tecnologia dos toys infectadas, o que deixou eles meio hostil com pessoas adultas, mas amigáveis com crianças, né? Por causa das almas presentes ali que não gostam de adultos. Mas enfim, certo dia no ano de 87 acontece um acontecimento fatídico. Um guarda noturno que estava presente ali fazendo o seu turno é atacado por um animatrônico, sendo mordido na cabeça e finalizado na hora. Muita gente teoriza de que é a Mangle, outros dizem que é o Witherade de Foxy, não sabemos, diga aí sua teoria nos comentários. E mais uma vez, né, com pouquíssimo tempo de vida, a pizzaria é mais uma vez fechada, né? A empresa faliu por causa desse acontecimento e então fecharam o estabelecimento mais uma vez.
Sendo uma empresa insistente, a Fazbear tentou mais uma vez reinaugurar seu restaurante, porém descartando completamente os toys e agora reformando os antigos, os que eram da Fazbear Family Diner, que eram os Withereds no FNAF 2, foram reconstruídos para virar agora esses daqui do FNAF 1. Porém, com as almas das crianças ainda possuindo o traje dos animatrônicos. E então que finalmente um personagem das antigas volta agora como adulto, Michael Afton, o irmão mais velho da família Afton, que jogou seu irmão sem querer na boca do Fredbear. Ele decide procurar seu pai por conta própria, pelos crimes horrendos que cometeu, né? Ele decide procurar seu pai finalmente para dar um jeito nele de uma vez por todas. É então que no ano de 1993 começa primeiro os acontecimentos do livro The Week Before, que conta a história de Ralph, o famoso Funny Guy do FNAF 1, né? A vida dele e etc. Ele é atacado pelos animatrônicos e infelizmente é morto. Então começa Five Nights at Freddy's 1, em que você tem que sobreviver todas as noites com o Michael Afton como guarda noturno desse lindíssimo restaurante, que depois de um tempo é fechado. Ele faliu de novo. Por último, nos anos 90, nós temos os acontecimentos de Five Nights at Freddy's Sister Location. Muita gente não sabe quando que se passa antes do FNAF 1 ou depois, né? Eu acredito, sinceramente, talvez possa se passar antes do FNAF 1. Eu posso estar errado, tá certo? Não sei. Mas enfim, né? Sister Location, Mike decide procurar sua irmã, né? O paradeiro da própria irmãzinha depois de um tempo. E ele descobre que ela tá na Baby, acontece todo o acontecimento do Sister Location, ele é aberto no meio pela Scooper, o Ennard entra dentro dele, o Ennard sai dele e ele volta à vida, né? Aquela todo rolê que demora pra caramba. E vocês se perguntam, mas Victor, como que o Mike voltou à vida? Obviamente com os remanescentes, agonia, essas coisas que vocês já estão cansados de saber, beleza? Inclusive uma curiosidade, a gente descobre que a pelúcia do Fredbear lá do FNAF 4, ele tinha um walkie-talkie dentro dele, porque o seu pai, William Afton, né, o pai da criança chorona, a vigiava. Bizarro. Depois de todas as batalhas contra os fantasmas, depois de vomitar o Ennard e voltar à vida, Mike decide voltar com seu objetivo, procurar seu pai, né? Então ele continua sua jornada enquanto o Ennard simplesmente desaparece, né? Os animatrônicos, fantasmas, a Baby, todo mundo some. E os últimos acontecimentos dos anos 90 sendo os minigames do FNAF 3, em que o William, ele vai pessoalmente pro restaurante do FNAF 1 quebrar todos os animatrônicos pra, sei lá, fazer algum experimento, tirar os vestígios dele, não sei. O que acontece é que as almas, elas saem por conta própria dos trajes dos animatrônicos e o persegue, tentando, né, acabar com ele, mas ele vai para uma sala segura dentro do restaurante, onde tá o traje do Spring Bonnie, que ele usava para assassinar as crianças. Então ele veste elas, mas por causa da goteira da chuva, ele é atingido pelas Spring Locks e então é morto finalmente e as crianças descansam em paz. Logo após tudo isso, não acontece nada feijoada, tanto que temos um time skip de quase 30 anos depois, quando chegamos nos anos 2020. Década em que começa várias histórias da Fazbear Frights, né, entre 2020 até 2025, mais ou menos por aí. Eu não consigo listar todos, Victor, não tem problema. Só saiba que é por aí que começa, já que nas histórias, né, da Fazbear Frights, os personagens já têm celular, computador, coisas modernas, tecnologia moderna. Mas então chegamos ao ano de 2023, 30 anos depois do ocorrido do FNAF 1, né? É aqui que termina a história da família Afton. Vamos lá. Bom, começa aqui com todos esses acontecimentos que eu contei pra vocês aqui agora há pouco, né? Dos assassinatos, dos animatrônicos andando, né? Virou lenda urbana na cidade. E muitas pessoas, né, são viciadas nisso, tanto que criaram uma casa, uma espécie de casa dos horrores, inspirada na Fazbear Entertainment, né? Criando a Fazbear Frights, sendo estabelecimento com temática de terror. O Mike decide investigar até que descobre, né, que as pessoas descobriram um Spring Bonnie bem suspeito em um restaurante e vão levar para Fazbear Frights, sendo nada mais nada menos que seu pai morto no traje de Spring Bonnie, o Spring Trap. E William Afton, sendo esse cadáver ambulante que carrega o peso de várias mortes nas costas, ele com certeza é carregado totalmente de agonia. A agonia dele é tão forte que ele cria seres sobrenaturais, como por exemplo os Phantom animatrônicos.
que são frutos de agonia do próprio William. Mas enfim, depois de ter uma batalha épica com seu pai durante o FNAF 3 inteiro, o Mike ele decide botar fogo ali na Fazbear Frights, né, com seu pai junto. Porém, o que ele não esperava é que o Afton mesmo assim sobreviveu a esse incêndio e sai vagando pela cidade. E então começam os acontecimentos de Five Nights at Freddy's 6 Pizzeria Simulator, em que o personagem das antigas, né, o grande melhor amigo do William, né, ex-melhor amigo agora, Henry Emily, decide construir um restaurante novo para tentar atrair todos aqueles que ainda estão vivos, né, desse crime horrendo, como por exemplo William Afton de Springtrap, a Baby que ainda tá por aí vagando como Circus Baby, o Energy que fugiu e a Puppet que não descansou em paz, ainda está viva como Puppet. Agora um resumão pra vocês de FNAF 6. O Henry ele consegue atrair o Mike, né, pra conseguir emprego, e então ele atrai todo mundo, desde o William Afton agora como Scrap Trap, desde a Baby agora como Scrap Baby, o Energy agora que se tornou o Molten Fred, e sua filha aprisionada na Puppet, que foi capturada pelo animatrônico Left. E então, com o último discurso, como alguém que não tinha mais nada a perder, o Henry simplesmente tranca todos ali, inclusive ele mesmo, ali na pizzaria do FNAF 6, e toca fogo em tudo, finalmente deixando todo mundo descansar em paz. Inclusive o próprio Mike, tá? O Mike morre. Porém, o que ninguém esperava é que o William Afton ainda estava vivo, né? Então chegamos no conto do livro da Fazbear Frights, O Homem do Quarto 1280, em que um cadáver estranhamente bizarro é encontrado em um hospital, né? E ele tá em um estado bem estranho, tipo, ele parece estar vivo e morto ao mesmo tempo. E a gente descobre que o Andrew, né, a criancinha com máscara de jacaré, atormentando o William na UCM. Então, depois de um tempo, né, o pessoal do hospital chama um padre e o padre decide ouvir o que esse cadáver quer, né? E parece que ele entendeu que o cadáver quer levar ele pra Fazbear, né, pra algum restaurante da Fazbear. Levando até lá, o cadáver começa a se contorcer e explode, espalhando seus pedaços para todos os objetos da Fazbear, inclusive a alma do Andrew junto, assim espalhando magicamente pro boneco do Fat, né, o mesmo cachorrinho caçador, assim interligando todas as histórias da Fazbear Frights até chegar no final com o fantasma despedaçado lutando contra a Eleanor e o William Afton agora em forma de um coelho gigante de 5 metros chamado Agonia. É muito chão que acontece isso e eu só tô resumindo pra vocês porque é muita coisa. Mas enfim, a Agonia é a última forma do William Afton e o fantasma despedaçado derrota ele, finalmente morrendo pra sempre o William Afton. E pra fechar a década de 2020 nós temos os acontecimentos de Help Wanted 1, Help Wanted 2, né, a construção do Pizzaplex, que é aquele shopping gigante, os acontecimentos dos livros Tales from the Pizzaplex, que eu não faço a menor ideia do que rola naquelas histórias, e então finalmente a última saga, que é e os últimos acontecimentos da linha do tempo de FNAF sendo Five Nights at Freddy's Security Breach, onde uma criança chamada Gregory simplesmente adentra o shopping Pizzaplex e começa a zaralhar o shopping inteiro, quebra tudo, enfrenta animatrônicos infectados pelo Mimic. Nesse meio tempo, durante a década de 2020, o Mimic foi reativado e fez várias vítimas, desde funcionários até adolescentes encheridos que adentraram o Pizzaplex, né? Então ele decide voltar na forma, né, de Glitch Trap, desde Help Wanted. E em Security Breach ele tem uma nova aliada, Vene, né, que é a guarda Vanessa, fantasiada de coelha para que finalize todo mundo que entre no caminho deles. Porém o Gregory salva a Vanessa, né, limpa ela do lavagem cerebral que o Mimic fez e os dois fogem dali. Então depois de um tempo começa a DLC Ruin, né, que a Cassie ela recebe um recado do Gregory, que é amigo dela, né, de que ele tá preso no Pizzaplex. Ela decide adentrar, né? Então tem uma inteligência artificial chamada Maxis que tenta impedir ela o tempo todo de salvar o Gregory. E no final descobrimos que o Gregory na verdade era o Mimic fingindo ser ele. Ele persegue a Cassie e os dois caem para mais fundo do Pizzaplex. Não sabemos o que acontece com os dois desde então, terminando a saga por enquanto. Mas enfim, pessoal, esse foi o resumão da linha do tempo de FNAF. Se ficou alguma coisa de fora, se eu esqueci, ou vocês acham que eu falei alguma coisa errada, corrija aí nos comentários à vontade, beleza? Vamos debater. Sem brigar, sem discutir, um
negócio é uma coisa saudável, beleza? E pra quem tivesse perguntando sobre a trilogia Silver Eyes, né, da Charlie, e o filme de FNAF, saiba que esses dois materiais não são canônicos com os jogos, eles são universos à parte. Os únicos canônicos são os jogos, os livros da Fazbear Fright, Tales from the Pizzaplex, e é isso. No mais é isso, nos vemos no próximo sábado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, falou, tchau, tchau.